Olá, estamos começando aqui mais um Ponto de Vista, sempre ao vivo pela Santa Cecília TV, 1h30 você sabe, é a tradição do debate político e da discussão dos assuntos, os temas que são importantes aqui para a cidade, para a nossa região metropolitana, sempre na nossa pauta aqui a saúde, a educação, o meio ambiente, o transporte, a segurança pública, enfim, né, os assuntos de todos os dias, né? A área importante também que é o crescimento, o desenvolvimento econômico, estamos sempre lutando, né, brigando por ele aqui na região e, claro, o espaço sempre aberto também para debater, discutir os temas e os assuntos de interesse nacional, né? A mídia, em geral, nesse final de semana, fechou com o futebol, né? E fechou com o Flamengo, campeão da Libertadores, um título ali meio na base do milagre, né? A união de Jesus e Deus, né? No banco. Acabou dando na conquista do título. Jorge Jesus, o treinador, João de Deus, o seu primeiro assessor, primeiro assistente, né? Então, é uma reunião importante, né? Pena que quase que a mídia toda, né, com algumas exceções, claro, a Record, né, e alguns sites, acabou a grande maioria se esquecendo da tragédia lá do mês de fevereiro no Ninho do Urubu, com 10 jovens, 10 meninos entre 14 e 16 anos mortos, né? Ou seja, o Flamengo paga 1 milhão e pouco para o Gabigol, né? Paga 800 mil para não sei quem, mais 1 milhão para não sei quem, mais 700 mil para o outro, mais não sei quanto, quase 1 milhão para o treinador, para a comissão técnica do Flamengo, mas não foi capaz de dar segurança, né? E de colocar os seus jovens, os seus futuros jogadores, prováveis futuros jogadores, né, em lugar de maior segurança. E eles estavam dormindo naquela noite num container improvisado, né, a fiação do ar-condicionado era, como a gente costuma chamar por aí, né, uma gambiarra, né? Me lembra aqui o Marcos Santana, uma gambiarra, né? Da fiação acabou explodindo lá, pegando fogo. Todo mundo que não precisa ser experto no assunto de eletricidade sabe que isso pode acontecer. Aconteceu, incendiou o container lá no Ninho do Urubu, morreram 10 meninos. Como acontece sempre no Brasil, não aconteceu absolutamente nada. Não tem ninguém preso, não é? Não sei se alguém está respondendo algum tipo de processo, provavelmente algum infeliz de algum funcionário, né? E as crianças aí, uma das mães disse ontem, né, numa entrevista ao site da Record, o R7, que não dá para comemorar. E não dá para comemorar mesmo, né? É uma vergonha o que aconteceu. Eu disse isso aqui várias vezes, repito hoje, né? O Flamengo devia estar na Série D do Campeonato Brasileiro, D de dado, não é B de bola, D de dado, não é? Devia ter sido eliminado do Campeonato Carioca, devia ter sido eliminado da Copa do Brasil e sido eliminado também da Libertadores da América. Mas hoje, graças aos milhões, né, que o Flamengo foi buscar aí não sei aonde, que patrocinador foi, que não tinham condições, não eram suficientes talvez, né, para dar uma estrutura melhor aos meninos do Ninho do Urubu, serviram para montar um grande time que joga muita bola, jogava até outro dia, né? E infelizmente levou essa situação com os 10 meninos mortos, pouquíssima gente, principalmente as emissoras, né? Vai aqui uma crítica direta, né? As emissoras que têm os direitos de transmissão da Libertadores, absolutamente nada a respeito desse assunto, né? O Brasil realmente é um deboche. O que a gente vai fazer, né? Lembrando que de segunda a sexta-feira, às 8 da noite, você tem sempre aqui pela Santa Cecília TV a reprise, né, do Ponto de Vista para você acompanhar e conferir também. Conosco aqui à esquerda, participação sempre importante do advogado Rafael Quaresma, que responde pela coordenadoria do Procon Santos, vai falar sobre uma série de temas, né? Especialmente a Black Friday, que já está rolando por aí, né, Quaresma? Prazer revê-lo. Isso aí, Edgar, o prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite, é sempre uma alegria participar aqui do programa Ponto de Vista. Meu abraço ao Santana, em especial aos nossos telespectadores. Vamos falar de Black Friday, muita coisa do Procon de Santos. Muito bem, Marcos Santana sempre atento aí às redes sociais, às transmissões que fazemos aqui do Ponto de Vista e a sua participação, que é sempre muito importante com a gente também. Tudo certo por aí, Santana? Tudo certo, boa tarde a todos, meus amigos. Edgar Buturão, você lembrou muito bem que esse episódio envolvendo o Flamengo, 2 episódios na verdade, né? A conquista de títulos
no futebol e a inoperância, a ausência, a omissão em relação às vítimas daquele incêndio trágico no Ninho do Urubu ilustram muito bem o que é o Brasil, né? Ao mesmo tempo que se comemoram muitas glórias, as tragédias ficam meio que ignoradas, infelizmente, para todos nós. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Buturão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que está acompanhando a reprise às 20 horas, uma boa noite. Pois é, boa noite sempre para você que está com a gente na reprise, não é? Lembrando sempre, o programa é ao vivo, acaba às 12h30 da tarde até às 8 da noite. Muita coisa de bom, né? Muita coisa de ruim pode acontecer na confusa e combalida República Brasileira, né? Uriel Vilas Boas, advogado, né? Referência no sindicalismo da cidade e da região, está com a gente também, né? E já ele dá aí o seu alô e o seu boa tarde, boa noite aqui para quem está acompanhando sempre o Ponto de Vista, né? Já se aparelhou aí, Uriel está quase, né? Bom, uma série de coisas estranhas andaram acontecendo, viu, Rafael Quaresma? Eu não sei o que está no ponto aí, é o vídeo lá da Câmara Federal de hoje que está na mão, ou é o vídeo do governador? O que a gente pode chamar primeiro? Vocês é que sabem aí a gente dá sequência, né? Não captei aqui. Bom, o que tiver na mão, pode soltar aí a participação ou do Witzel ou o vídeo da Câmara Federal na sessão de hoje de manhã. Tá aí. Sessão da Câmara dos Deputados, hoje de manhã, Alexandre Frota está no comando. Há um vídeo assim um pouco tremido, né? Mas só para a gente registrar, não é? E a bandeira do Flamengo estampada lá, escancarada, né? Como se fosse a pátria Flamengo, né? E todos se levantam para cantar o hino nacional hoje às 9 horas da manhã, na abertura de mais uma semana na Câmara dos Deputados. Pode cortar, voltar aqui para a gente, tá certo? Eu não sei, eu nunca vi uma coisa dessas na minha vida, né? Para mim é uma coisa inacreditável, né? Estúpida de se fazer no indício de uma abertura de sessão, abertura de semana do Congresso Nacional da Câmara dos Deputados. Rafael. Bom, você falou do hino brasileiro agora, o hino do Flamengo. O hino do Flamengo, porque... Bandeira do Flamengo, tocando o hino do Flamengo, todo mundo em pé, cantando o hino do Flamengo, em homenagem ao Flamengo. Então eu acho que é a segunda vez já que eles fazem isso, porque na semana passada um vídeo muito parecido com esse também viralizou na internet, enfim, no WhatsApp, com o Alexandre Frota presidindo ali os trabalhos e falando justamente, entoando ali, cantando o hino do Flamengo. Eu aprecio o futebol, não sou nenhum fanático por esse esporte, mas penso o seguinte, aí me lembro muito de uma frase do Milton Neves que falava o seguinte, olha, das 10 coisas menos importantes, o futebol é a mais importante, né? Então, ali me parece que não é mesmo o local adequado para se fazer esse tipo de reverência, enfim, de informação. A gente, na minha concepção, acaba valorizando por demais temas, assuntos, situações que não fazem parte da ordem do dia, da grande maioria da população, né? Então, quando a gente pensa em 12 milhões de desempregados, economia que começa agora a reaquecer, uma série de problemas que atingem uma infinidade de pessoas, não é? Saúde, educação, segurança, a gente colocar isso no Congresso, lá na Câmara, para prestar uma homenagem, enfim, claro que o título tem a sua importância, mobiliza uma série de pessoas, mas tudo tem o fórum adequado, tudo tem o local mais apropriado, e numa casa de leis, onde se pensa, se respira e se espera que normas, que leis que vão normatizar, regulamentar, disciplinar o funcionamento da sociedade como um todo, abrir espaço para essa questão do futebol, por mais interessante que seja, o Flamengo que tem a maior torcida do Brasil, a festa que aconteceu no final de semana no Rio de Janeiro me parece que é do tamanho da importância do título e, obviamente, aqui sem... Dos títulos, né? Dos títulos, até falaram, né? Você vai falar da Black Friday, o pessoal falou que o Flamengo está na Black Friday, né? Porque ganhou um título e levou outro também, enfim, sem jogar
jogar, mas brincadeiras à parte, tem essa questão lá do Ninho do Urubu, dos 10 meninos, né? Eles dedicaram o título, penso que era o mínimo também que poderia ser feito, mas há uma série de outros temas que precisam ser observados. Se a gente trouxer para a nossa realidade do direito do consumidor, do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, tem tanto tema, tem tanto assunto que surgiu muito antes desse campeonato e desse título que foi merecidamente conquistado pelo Flamengo e que nem por isso, e no entanto, estão lá pautados, né? Vamos falar aqui de superendividamento, vamos falar de bloqueio de telemarketing, vamos falar de consciência em relação ao crédito, não é? Temas que, superendividamento, temas que são muito mais importantes do que a conquista de um título e nem por isso ganham o espaço que que o VT aqui mostra, que essa notícia mostra. Então, nada contra, me parece que é mesmo uma conquista a se comemorar, mas não necessariamente na Câmara dos Deputados, seja entoando o hino do Flamengo, seja hasteando a bandeira do time, porque lá a proposta é outra, o fórum é outro, a necessidade da Agenda Brasil é outra que não passa por essa do título do Flamengo. É verdade. Isso chama-se oportunismo, não é? Não tem outra palavra a utilizar, não é que não seja essa. E aí, a gente está acompanhando aí pelas redes sociais, tem um monte de gente que defende o fechamento do Congresso Nacional. Tem um monte de gente aí brava com Jair Bolsonaro, porque ele não uniu as Forças Armadas e mandou fechar o Congresso Nacional. Não estou brincando, não, é verdade. Nas redes sociais a gente sente isso aí a todo momento. E eu tenho 2, 3 amigos aí que defendem fragorosamente essa tese, que o Congresso Nacional não serve para nada, é balcão de negócios e isso e aquilo, isso tem que acabar de uma vez por todas, chega de tomar o dinheiro do povo brasileiro. Essa conversa mole aí para boi dormir. E hoje eu fui obrigado a escutar isso de novo, desses amigos aí, não é, que defendem essa tese. Eu apresento aqui o Uriel Vilas Boas, nosso companheiro advogado, está sempre participando com a gente, né, uma referência no sindicalismo, e a gente é obrigado a conviver com esse tipo de coisa, não, Uriel? Na minha opinião, um oportunismo barato desses deputados, especialmente ali do Alexandre Frota, acho que ele é flamenguista também, não sei, né? E aproveitaram o espaço da Câmara, estender ali a bandeira do Flamengo, ou aproveitar o momento, fazer uma média, né, com a maior torcida do Brasil, uma coisa absolutamente sem pé nem cabeça, pelo menos a opinião minha, o Quaresma parece que concorda comigo. Tudo bem, Uriel? Prazer revê-lo. Tudo bem, é um prazer estar aqui no programa mais uma vez. Saúdo meu colega advogado Quaresma, a você, Buturão, a você, Marco. Um pouco triste eu estou, porque meu Palmeiras vai ter que disputar agora a vice. Terceiro colocado, a Crefisa. Está em terceiro colocado. Mas eu fico frustrado de ver, porque como brasileiro, ontem eu torci pelo Flamengo. Eu sou vascaíno, sou mineiro, sou vascaíno. Mas torci pelo Flamengo porque sou brasileiro. Isso não tem cabimento, desculpe, Uriel. Não é? Eu acho que se você acabar com a rivalidade do futebol, você mata o futebol. Pois é, mas no caso, eu pensei... Desculpe, mas eu discordo radicalmente da sua posição. Claro, eu concordo com você, mas eu argumento em relação ao futebol argentino, inclusive o River seria tetracampeão se ganhasse ontem. Mas de qualquer maneira, na verdade, a exploração que se faz desse fato é terrível. E agora mostrar uma bandeira do Flamengo na Câmara dos Deputados é acirrar inclusive os ânimos, porque lá nem todo mundo é flamenguista. E outra questão básica também é o nível do nosso Congresso. Claro, nós temos muitos deputados sérios, é evidente, mas tem muito deputado oportunista, inclusive fazem campanhas corporativas de interesse próprio. E eu fico frustrado e dizendo também que nós, eleitores, precisamos pensar. Não é fechar o Congresso, é trocar o Congresso desde que nós saibamos votar e mais. Acompanhemos o trabalho dos nossos, daqueles que foram eleitos, não dos nossos. Isso eu concordo plenamente. Daqueles que foram eleitos. Porque se nós não fazemos isso na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, no Congresso Nacional, a gente está sendo um pouco também oportunista, deixando passar as coisas. E basta dizer que agora, em São Paulo, um deputado estadual teve a petulância de propor em homenagem ao Pinochet. O Dávila, deputado Dávila. Pinochet, uma figura
e assassinou Ditador milhares de sanguinário, né? chilenos. Quer dizer, são coisas que denigrem a imagem do parlamento como um todo e com isso todos sofrem essas consequências. Então nós, eleitores, também temos que avaliar nossa participação, nossa responsabilidade, porque é assim que a gente vai mudar o Brasil. Só lembrando, né, esse fato nós citamos aqui na semana passada, essa homenagem não vai acontecer, Sim, né, foi porque o presidente da suspenso, Casa, o presidente da Assembleia Legislativa, Cauê Macris, do PSDB, proibiu, né, essa infâmia que seria cometida com a homenagem. Antes de ouvir o Santana, vamos soltar rapidamente aí, acho que é o vídeo, tem um vídeo, uma foto e tem um vídeo também, né, olha isso aí, meu pai do céu, onde fomos amarrar o nosso burro? Claro que, olha que cena. É o governador do Rio? Governador do Rio, Wilson Witzel, eleito pela população do Rio de Janeiro, num segundo turno, com uma vantagem enorme, né, contra o Eduardo Paes, ex-prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Ex-juiz, né, se dá um papel desse tipo, não é? De se ajoelhar perante ao Gabigol. O Gabigol é de Santos, né? O Gabriel Barbosa, Gabigol, é a nossa cria aqui também, não é? Criado lá, nascido e criado ali entre a Vila Belmiro e o Campo Grande, enfim, né? Menino da Vila também, né? Marrento e tal. A família dele é de Santos, pode ser que alguém ouça a gente aqui. Eu queria dar um abraço e um cumprimento fraterno ao Gabriel Gabigol pela atitude dele, tá certo? Ele simplesmente ignorou esse ato ridículo, né, do não menos ridículo governador Wilson Witzel do Rio de Janeiro. Pobre povo do Rio de Janeiro, que é obrigado a conviver com 4, 5, já nem sei, perdi as contas, de ex-governadores presos, soltos, presos de novo, soltos, alguns que estão presos de uma vez por todas, enfim, né, não vão sair tão cedo, acho que nunca mais, né? Enfim, é uma situação caótica que envolve o Rio de Janeiro. Vou começar pelo Santana lá, já pode comentar aí, ou se quiser, esses dois momentos. Isso. E a gente ouve aqui o Uriel e o Quaresma. Primeiro, em relação a essa, entre aspas, homenagem feita na Câmara para o Flamengo, vamos lembrar de que boa parte desses parlamentares aí, eles foram eleitos, uma parte significativa deles do PSL, negando a política, né? Falando contra tudo que está aí, dizendo que a política tradicional não presta, né? E agora eles ocupam o parlamento e se prestam a esse tipo de papel, né? Então, reforça mais uma vez, mais do que nunca, de que a importância do eleitor votar conscientemente, estabelecer critérios muito rigorosos para escolher os seus representantes, para que ele não seja surpreendido por posturas como essas, são lamentáveis, né? Agora, com relação ao governador Witzel, primeiro de tudo, eu acho que ele não deveria nem estar ali participando da comitiva, né? Com a camisa do time. Ele pode ter a sua preferência clubística, vamos dizer assim, mas não é o caso ali do representante do governo do estado, de um dos estados mais importantes do país, ficar dando uma de tiete ali, ficar cantando junto com o jogador dentro de ônibus, balançando bandeira, né? E ali ele claramente ele quis jogar para a plateia, para a torcida, né? Quis fazer eu imagino que ele quis fazer aquele gesto ali de ajoelhar e engraxar a chuteira do como os jogadores jogador, fazem, né? Eles com eles. Como se fosse parça do Gabigol, né? E ali talvez até intuitivamente o Gabriel percebeu a arapuca que o governador queria, na verdade, metê-lo e conseguiu escapar muito bem ali. Ele fez o que muita gente ali, no lugar dele, faria ali com muito gosto, né? Então esse tipo de postura politiqueira, né? Populista, tem que ser, a gente tem que ser repudiada com todas as nossas forças nesse momento. Pois eu crio uma imagem aqui, Rafael. Santos e Peñarol disputaram a final da Copa Libertadores em 2011. Pacaembu e tal, estava lá, meus filhos juntos, enfim, né? Nas tribunas estava lá o governador Geraldo Alckmin, santista, todo mundo sabe, né? Mas vestido sobriamente, né? Com uma camisa normal, enfim, ao lado do Pelé, que estava usando a roupa do patrocinador, né? Como ele tinha por contrato, enfim, né? Já imaginou a cena? Não é? O Geraldo Alckmin pula lá para dentro do campo, não é? Com a camisa do Santos e se ajoelha perante do Neymar, né?
Isso é uma cena patética, não é? Só que o Alckmin é um homem de postura, não é um homem elegante, inteligente, não é? Sabe se conduzir, não é? Podia ter pego uma carona com o Pelé, entrado no campo junto com o Pelé, festejar o título e tal, mas não cabe um papel desse ao governador de estado. Então o Geraldo Alckmin se manteve, não é? Uma postura, não é? Que um governante precisa ter, né? Eu não sei o que dizer, é inominável, não é? O que fez o governador do Rio. Não, esse caso chama a atenção, mas se a gente lembrar o que Outros aconteceu, episódios, pouco, ele vem colecionando episódios que são tanto quanto... Exatamente, né? Aquela questão da ponte Rio-Niterói. Foi exatamente, aliás, a mesma comemoração por fatos distintos, diametralmente opostos, né? Quer dizer, embora ele tenha dito lá na questão da ponte Rio-Niterói, quando saltou do helicóptero e comemorou, parecia mesmo um gol, parecido inclusive a comemoração com que ele teve no sábado, depois ele disse que comemorava a vida, enfim, ali não era um ato para se comemorar nada, penso eu, ainda mais na condição de representante máximo da população do estado ali como governador. Então aquele fato já gerou uma saia justa, uma situação difícil de explicar e mais ainda de convencer, né? Embora depois ele tenha vindo a público dizer que comemorava ali a vida, o sucesso da operação e não a morte daquela pessoa lá que sequestrou o ônibus, etc. E agora com o Gabigol, eu também achei que ele teve uma presença de espírito ali, uma perspicácia, como falou Santana, fantástica, sim, porque isso viralizou nas redes e ficou tão mal, tão ruim ao governador, não ao jogador, que depois o próprio governador se encarregou de publicar uma foto ali lado a lado com o Gabigol para tentar, né? Tentar desconstruir aquela situação, porque não é mesmo o papel dele, né? Então, o que a gente falou há pouco, a minha forma pelo menos de interpretar esses fatos é nesse sentido, né? Quer dizer, a gente falou há pouco da entonação do hino, do hasteamento da bandeira lá na Câmara dos Deputados, a proposta lá é uma. O governador, enquanto governador, eu até ouvi, não sei se é verdade ou não, que ele nem flamenguista seria, né? Que ele é corintiano por origem. Acredito, o Witzel. Acredito que não, que seja até brincadeira. Acho isso. Que não. Ele, né? Um corintiano que faria essa comemoração em relação ao Flamengo, enfim, mas mesmo sendo torcedor, há uma necessidade, né, de comedimento ali, né, de se portar como determina toda a liturgia do cargo, etc. Enfim, ele não deixou de ser governador por conta disso, e aí me parece que esses abusos também vêm um pouco ali de tentar ganhar, valorizar algo que não faz parte ali diretamente do que está ao alcance dele. Isso para a gente não falar dessa vitória que você bem pontuou, Edgar, em 2018 enquanto governador, e em menos de um ano, não é, já mudando toda a postura em relação ao que ele pregava ou a quem ele se associou lá enquanto candidato a presidente. Então, tem todas essas outras, né, esses outros pormenores que são muito importantes e sempre merecem a nossa reflexão. Ô Rafael, Edgar, eu queria lembrar um outro episódio envolvendo as comemorações do título do Flamengo, completamente inapropriado. O presidente Jair Bolsonaro determinou que um caça da FAB escoltasse o avião trazendo a equipe a delegação do Flamengo em espaço aéreo, interrompeu as comunicações ali para fazer uma saudação pelo título do Flamengo. Não é papel das Forças Aéreas Brasileiras fazer a escolta de um time de futebol. Tantas emergências, tantas urgências, o Brasil vivendo uma contenção de gastos muito grande, ele deslocar equipamento, equipe, combustível, infraestrutura, retaguarda, para fazer esse tipo de brincadeira, esse tipo de peripécia, é um assinte a todos nós brasileiros, né? E lembrando também que o Jair Bolsonaro, está correndo a piada na internet, Jair Bolsonaro tem mais times de futebol do que projetos aprovados na Câmara quando era deputado federal, porque ele já foi fotografado com pelo menos 5 camisas de times, né? Diga, Ariel, para fechar o bloco aí. Eu queria dizer que a antiga cidade maravilhosa, né, o Estado contou já com 4 governadores que estão sendo processados. A família Garotinho, né, marido e mulher, o Sérgio Cabral e o Pezão. E o Moreira Franco também. Moreira Franco. São 5. 5. Então a gente vê que o Rio de Janeiro, e teve o atual presidente, o ainda presidente, né, Bolsonaro, mora no Rio há 28 anos, ou 30 anos. E é um deputado federal que, como militar, como parlamentar, nada fez pensando na segurança pública do Rio de Janeiro,
que não se trata apenas de repressão, de colocar militares para dar tiro, e sim integração do sistema militar, de tal maneira com as comunidades, para tentar evitar, inclusive na comemoração do Flamengo ontem teve uma briga danada. Então a gente tem que analisar o que devemos fazer para que o Rio de Janeiro sirva de exemplo para o Brasil como um todo, porque o Rio de Janeiro é referência mundial. Então nós não podemos ter um paizinho que o nosso presidente não tem um plano de governo até agora. São só projetos daqui e dali, mas sem. E agora com o Congresso Nacional da forma como está, é uma situação muito terrível. E isso é um desafio para nós em termos de população, de como devemos nos proceder, e não apenas com manifestação na rua, sair para ir dando tiro, não. A questão tem que ser discutida na busca de um entendimento nacional. A gente só quer deixar claro o seguinte, a ideia de colocar esses vídeos aí no ar é uma questão educativa, não é? Você pensar bem, analisar bem, observar bem, não é? No momento do voto, não é? O número que você vai digitar ali na urna. O voto, se você não faz isso que a gente está falando aqui, você joga o seu voto no lixo. Veja se é possível um governador do estado ter as práticas, né, o comportamento que tem esse governador do Rio de Janeiro. E outra coisa, nós estamos na Baixada Santista e tal, São Paulo e tal, o Rio de Janeiro é aqui do lado, amigo. Sabe? O que acontece no Rio pode respingar aqui a qualquer momento. E o Aldo Neto manda aqui que o drible do Gabigol tem nome, né? O drible na politicagem. E foi realmente o que o Gabigol fez. Fica aqui o cumprimento, né? Parabéns, Gabriel. Parabéns por você ter tido esse comportamento, né? Esse reflexo, né? De ter escapado ali do vídeo e deixado o governador do Rio falando sozinho. É uma vergonha, né? O que foi feito. E uma vergonha também o que aconteceu hoje pela manhã no Congresso Nacional, essa palhaçada da bandeira do Flamengo estampada lá e todo mundo se levantar para cantar o hino do Flamengo, né? Brincadeira isso. O hino sobre a morte das crianças em fevereiro, eu sinceramente não vejo nenhum político, nenhum deputado falando a respeito, que mais uma vez a gente repete aqui, é vergonhoso, né? Um break e voltamos já já. Okay. Muito bem, de volta à sequência do nosso ponto de vista, Rafael Quaresma conosco, né? Advogado, coordenador do Procon Santos, também advogado Uriel Vilas Boas e o Santana aí acompanhando as redes sociais. E queria fazer um rápido comentário sobre, nós falamos a respeito na semana passada aqui, recebemos o Paulo Mendes na terça-feira, que é o diretor-presidente do Grupo Mendes, depois recebemos também o secretário de Comunicação, né, o Flávio Jordão, falando sobre a escola, né, ambos falaram sobre a escola, a UME, né, Unidade Municipal de Educação, o prefeito Paulo Gomes Barbosa, inaugurada oficialmente no sábado, né, pela manhã, tive a oportunidade de estar presente, e a imprensa toda, né, cobrindo o fato, e deixar uma coisa aqui bem clara, né, Rafael Quaresma teve um problema aí de agenda, não teve chance de comparecer, não sei se já conhece a escola, já entrou, já esteve lá dentro. Só por fora, mas é uma escola simplesmente espetacular. Todo aquele orgulho do Paulo Mendes aqui, né, falando sobre a obra na terça-feira, e o próprio secretário de Comunicação, o Flávio Jordão, também na sexta, né, falando muito bem a respeito da escola. É pouco. Só você realmente indo lá, conhecendo a escola, as instalações, as salas de aula espetaculares, né? Tudo informatizado, painéis, computadores, uma quadra esportiva simplesmente fantástica, né? A escola é um brinco, né? Escola maravilhosa, qualquer aluno de qualquer nível social teria uma paixão, né, quando levado pelos pais, né, vai falar, você vai estudar aqui, meu filho, com 5, 6 anos de idade, 7 anos de idade, enfim, né. Então é uma obra muito importante, né, parabéns aí novamente ao Grupo Mendes, parabéns à Prefeitura de Santos, ao prefeito Paulo Alexandre, a todo o time, né, a secretária de Educação, Cristina Barleta, e com certeza vários professores serão direcionados lá para essa escola no Jabaquara, que vai receber, né, alunos ali, como disse o Flávio Jordão na sexta-feira, gente dos morros ali que cercam o Jabaquara, gente daquela região da cidade, que para levar os filhos para a escola, antigamente tinha que se deslocar por boa parte aí da cidade de Santos, né? Agora tem uma escola simplesmente maravilhosa ali no Jabaquara e que vai, com certeza, trazer muitas oportunidades a esses jovens, a
a essas crianças, viu, Uriel? Eu acho um detalhe importante a participação da iniciativa privada, e o Grupo Mendes nesse ponto dá esse exemplo, porque ele fez a construção, como você falou, a apresentação de um projeto especial em termos de estrutura. Agora, nós precisamos que a prefeitura assuma esta responsabilidade, colocando lá o número de professores necessários, os servidores, mas que também busque uma integração entre a comunidade, os alunos, o professorado, de modo que a escola também sirva de exemplo em termos dessa integração. Tem espaço para isso também, está previsto na escola, né? Na obra da escola. Eu estive recentemente no Rio Grande do Sul e verifiquei, trouxe até um jornal de lá, onde a educação em alguns lugares, alguns municípios, é colocada em nível assim muito elevado, buscando exatamente essa integração. Quando você tem a integração do professor, do aluno, e o professor é líder no caso, o aluno, os servidores, a família sendo, colaborando na discussão dos problemas e não seguindo essa orientação agora do ministro da Educação e do Direitos, e a ministra também de Direitos Humanos, que o professor tem que ser vigiado naquilo que fala. Não, haja integração, haja discussão. E nós temos exemplos aqui em Santos, inclusive, de algumas escolas, não digo ser estadual, municipal, mas que fazem com que os alunos se integrem fazendo horta nas escolas, cuidando de animaizinhos na escola. Isso é muito importante. E aí, como você falou, esse prédio, essa construção muito bonita, essa estrutura ali montada, tem que, inclusive, incentivar outros empresários a colaborarem também. Isso é muito importante. É verdade, eu disse aqui sexta-feira, ou na semana passada, não lembro exatamente, viu, Rafael, que enquanto se fala tanto em armas, aí, como criminalidade, combater o crime, trocar chumbo aí, facilitar para que os policiais tenham oportunidade de entrar atirando, se for o caso, enfim, a gente constrói aqui uma escola, né? Algumas outras já foram construídas, né, nesse espaço de tempo, mas uma escola que me parece padrão, né, nacional. Sem dúvida. Eu realmente não estive lá, eu estava fora da cidade e voltei pouco depois. Eu irei lá conhecer, mas acompanhei pelas redes sociais, tanto do prefeito quanto dos demais integrantes do time todo, né? Repercutiu super bem, porque a escola realmente ela se sobressai em relação àquilo que se tem em mente quando se pensa serviço público, quando se pensa serviço público de qualidade. Isso é e deve ser mesmo um exemplo e mais, uma fonte de inspiração para que outros municípios, para que outras escolas se apropriem dessas boas práticas, né? O que a gente sempre fica muito contente e feliz é que boas iniciativas, elas devem ser replicadas, elas devem ser copiadas, elas devem ser disseminadas. Lá, sem dúvida, a gente tem uma escola que permite esse tipo de serviço prestado à população com a qualidade que se espera de um serviço público. E você lá esteve, então certamente ouviu a fala do prefeito Edgar. Ele disse, né, e essa me parece que é mesmo a ideia, de permitir que ali seja feita a multiplicação de oportunidades, né? Quer dizer, dar oportunidade a 500, 600 crianças para que elas possam ser o que elas quiserem ser. Isso é que falta um pouco, para nós, de um modo geral, e para uma grande parte da população, que é de incentivar os sonhos, de permitir que a criança seja aquilo que ela quiser ser. Para isso, claro, ela precisa ter oportunidade. E com relação ao que comentou aqui o Uriel, é necessário também, não é claro, a escola, essa parceria, eu falei isso hoje pela manhã, acho uma parceria extremamente sadia. A gente vê na lei de licitação lá de 93 uma necessidade premente de modernização, de atualização. Só para o telespectador refletir a respeito, nós temos leis que foram feitas depois de 93 e que já foram revogadas, já foram atualizadas, e essa lá de trás não sofreu uma modernização, uma atualização
como se faz necessário. Nesse sistema de parceria, não é que a iniciativa privada executa a obra lá na lei de licitação e recebe do poder público. Ela aqui executa a obra e ela custeia a obra, é bem diferente, né? E você vê, isso fica nítido para quem passa. Eu então só vi por fora, mas por dentro acompanhei nos vídeos, a qualidade na execução do projeto, na execução da obra. E aí eu acho que entra um ponto e que certamente é um ponto de atenção a todos da prefeitura, a nós, enfim, de um modo geral, que é de pertencimento daquela escola, né? Então, deixar muito claro que aquilo foi executado pela iniciativa privada, entregue pela prefeitura, mas pertence à população, pertence à comunidade. Até com aquela ideia de abertura aos finais de semana, uso da quadra, me parece que isso foi lá solicitado, foi também atendido pelo nosso prefeito, justamente para permitir que haja essa sensação de que a escola pertence à população, pertence aos estudantes, pertence àquela comunidade. E eles, percebendo que a escola é deles, certamente zelarão pela manutenção, por cuidar. Não adianta se fazer uma coisa daquela se depois o mínimo de cuidado, de manutenção não for feito, não apenas pelo poder público, mas pelas pessoas que vão usufruir daquele serviço. Então, essa conjugação de esforços e essa união no sentido de fazer com que a população tenha a consciência de cuidar, de zelar por aquilo que é dela, lá se faz presente por conta da utilização, multiuso aqui desse espaço. Está de parabéns, não só o Grupo Mendes, também a prefeitura, enfim, toda a população, por receber um equipamento tão importante como esse. E essa questão que envolve aí a relação da iniciativa privada com o poder público, enfim, muita gente comentava ali, né, à espera da inauguração oficial, enfim, da solenidade de inauguração da escola, com os especialistas da própria prefeitura, né? É preciso se rever essa lei de licitações, enfim, porque essa coisa acaba sendo sempre pelo menor preço. Quem tem o menor preço leva, e aí não tem a melhor qualidade necessariamente. Não tem a melhor qualidade, o equipamento não dá, a mão de obra não chega, e a obra para ficar pronta em 1 ano, aí vai para 1 ano e meio, porque tem um atraso lá atrás, porque não sei o quê. Essa obra ficou pronta em 8 meses, 9 meses, se não me engano, foi isso, né, Santana? Exatamente. Foi dito aqui, né? Não chegou a 10 meses de obra, né? Uma obra espetacular, uma escola espetacular, uma escola padrão, a escola mais moderna do Brasil, talvez, né? Mesmo se comparando aí com escolas particulares pelo Brasil afora, está ali no mesmo padrão das mais modernas escolas privadas e particulares do país. E o Rafael tocou aqui no discurso do prefeito, o Santana, que gosta aí dessas tiradas, né? Durante lá as colocações, alguém falando sobre ele, outro falando sobre ele também e tal, né? Os discursos que se sucederam, e ele dizendo que realmente ele é acelerado, essa coisa toda, quer que tudo aconteça e tal, sabe que os secretários sofrem muito correndo junto com ele e tal. E num determinado momento ele disse uma frase lá que é muito marcante, né? Disse o seguinte, né? Quem me conhece sabe que eu adoro desafios. Para bom entendedor, pinga a letra, Marcos Santana. Concorda comigo ou não? Concordo, mais uma vez. Estamos aí num período, iniciando o período, longe do período pré-eleitoral ainda, mas já vivendo, né, uma expectativa para as eleições de 2020. Eu acho que fica absolutamente claro, né? Não sei se ele teve exatamente essa intenção, mas talvez não tenha tido, enfim, mas também faz parte, entra no contexto. Disse ele, abre aspas, quem me conhece sabe, eu adoro desafios. Para bom entendedor, pingo a letra, né? Mas vamos ajudar quem está em casa a entender melhor. As recentes pesquisas eleitorais indicam que o virtual candidato do governo, a sucessão do Paulo Alexandre Barbosa, aparece bem atrás nas pesquisas, né? Mas ainda assim é um nome pouco conhecido da grande parte do eleitorado, até porque é um homem de bastidores ali, ao tocar a máquina pública, e ainda não se colocou oficialmente na disputa, né? E o ano que vem, o que vai estar em jogo também é a própria avaliação do governo, né, claro. Paulo Alexandre Barbosa, né? E uma coisa que a gente tem que reconhecer é que o Paulo Alexandre Barbosa, ele tem uma noção de timing eleitoral muito grande, né? Ele sabe quando as coisas realmente vão acontecer, né? Então, a gente acompanha o governo percebe que no momento ele está preocupado em tocar o governo em si, entregar as obras, e a avaliação em si
do seu governo e do seu candidato vai acontecer no momento certo, aí sim que eu acho que ele disse que ele vai superar esse desafio. As pesquisas colocam aí o candidato que vem despontando como provável candidato do governo, né, que seria o secretário Rogério Santos. É desconhecido, uma figura desconhecida ainda, claro, tem que trabalhar bastante, né? Um homem de bem, um cara correto, né, sério, trabalha como um louco naquela prefeitura, né? Sem dúvida nenhuma, sua camisa ali, o Rogério, não é brinquedo, mas o que a gente vem acompanhando também nas pesquisas, não é que cresce muito a aprovação do governo do Paulo e, além disso, além do crescimento do governo do prefeito, da avaliação do governo do prefeito, né, positivamente, Quaresma, a gente tem que avaliar também que vem subindo muito, né, a avaliação positiva daquela coisa do voto no candidato prefeito. Aquela pergunta que normalmente os pesquisadores fazem, né? Você votaria no candidato prefeito? Então hoje há já uma aceitação aí, a faixa de 30%, né? O que evidentemente é natural, né? Um governo sendo bem avaliado, a chance do seu candidato, né, mesmo não sendo o próprio prefeito, chegar no segundo turno ou de repente até ganhar no primeiro turno, acaba sendo muito grande. Só para fechar aí, então, Ariel. Eu só diria que nesse caso, na inauguração dessa obra, não fique apenas e tão somente na estrutura, que a prefeitura, se ela tem realmente, não diria interesse eleitoreiro, mas que ela permita ou que ela abra a forma de atuação do professorado, como eu falei, dos alunos, da família, ou seja, sirva de exemplo para outros sistemas eleitorais, educacionais. Eu tenho três. Só que eu falei da eleição aqui, pô. Eu tenho 3 netos. Ninguém falou aqui que a escola pode servir, mas vai servir. Feita para servir, claro. Claro. Todo o conjunto do governo do prefeito vai servir para ele mostrar o que fez e para indicar o candidato dele que vai na sequência do que ele teria feito até a eleição. A eleição está longe ainda, né? Ainda tem um chão danado para a gente perseguir aqui, né? Para não discutir essa questão eleitoreira, eu diria, eu tenho 3 netinhos. Um de 3 anos e meio, outro de 8, que é o Marcelinho, outro de 8, que é o Matheus, outro de 17, que é o Marquinhos. Todos eles nas escolas particulares que frequentam, eles têm esse estímulo à integração, esse estímulo à participação. Isso é muito bom. Então, que isso, se o professor de uma escola particular tem esse comportamento, que o professor da escola pública também. E quando você fala da situação eleitoral, nós precisamos realmente analisar em quem a gente vai votar, em quem a gente vai não apenas votar e ficar esperando ou reclamando quando o assunto é pessoal. Nós temos que reclamar no coletivo. Verdade. Esse é o encaminhamento. Um intervalo mais, voltamos na sequência, vem aí Black Friday, não é? Vamos ver quais são as dicas aí do Procon, o que fala o Rafael Quaresma, enfim, para a gente tomar cuidado e não comprar metade do dobro, né? Já. Muito bem, vem aí a Black Friday, né? Já está rolando, na verdade, né? Em vários lugares, shopping centers, né? Lojas de rua, enfim, né? Pelos sites diversos aí que a gente acompanha, as ofertas aí, né? Esse período que vai terminar agora no finalzinho do mês nesse final de mês de novembro, né? E tem uma série de coisas que as pessoas, de maneira geral, precisam ficar atentas, não é isso, Rafael Quaresma? É isso, sem dúvida, Edgar. O que a gente tem, na verdade, é uma tentativa ali de sempre conscientizar o consumidor, auxiliar na tarefa que cabe a ele, né? A gente costuma brincar e dizer que o melhor fiscal do Procon é mesmo o consumidor. O que a gente tem feito e o que é importante, não apenas para Black Friday, mas de uma forma geral, para pautar as escolhas do consumidor. Uma pesquisa prévia de preço, um planejamento, isso não é só para a relação de consumo, isso seria como lição de vida aqui para as nossas ações. Mas o que o Procon Santos vem fazendo desde 2013, 2014, é uma análise prévia dos itens que têm mais apelo, ali mais saída na Black Friday. Então, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, celulares. Esse ano, mais de 500 itens foram planilhados por nós entre os meses de setembro e outubro. E agora, nessa semana, quinta-feira, já às 21 horas, 22 horas, a gente começa a verificar e confrontar esses preços que foram mapeados com os que serão praticados
quinta e em especial na sexta-feira nessas grandes lojas de varejo. Isso serve de apoio ali, de auxílio ao consumidor. Então você que busca um desses itens, dá uma consultada na lista do Procon de Santos, está no site da Prefeitura, santos.sp.gov.br/Procon, ali você tem o nome das lojas, os itens que foram planilhados e na sexta-feira você então poderá confrontar também esses preços, como nós faremos durante todo o dia. E esse ano, Edgar, a gente conta aí com um reforço especial, que é a vinda da unidade móvel da Fundação Procon, não é? Faremos todo o corpo de fiscais estará presente, o núcleo regional da Fundação Procon também estará conosco, e ali na entrada principal do shopping Praia Mar, onde tem uma praça, fonte, ali tem um espaço que comporta a vinda desse micro-ônibus, e haverá orientação, esclarecimento de dúvidas, enfim, um ponto de apoio para que naquele centro de compras, que é o Praia Mar, também haja uma harmonia entre consumidores, fornecedores e boas práticas na Black Friday, né? É importante a gente desmistificar essa ideia de que é tudo pela metade do dobro ou de que é a Black Fraud. Hoje me perguntará, mas tem como fazer bons negócios? É possível, claro que sim. Agora, toda atenção é necessária. Essa Black ideia Fraud, de pesquisar previamente, de verificar o preço, de ter um referencial. É importante que você tenha uma ideia do preço do produto que você busca adquirir na Black Friday. Se não tiver na lista do Procon, tem sites especializados que fazem isso, o Zoom faz isso, o Buscapé faz isso. Então ali você consegue mapear 6 meses, né, o preço médio praticado nos últimos 6 meses, para evitar que na semana da Black Friday, por exemplo, esse produto tenha sofrido um aumento às vésperas para depois aplicar um desconto que é ilusório, que não é verdadeiro. Então, estamos na semana da Black Friday, é isso? Estamos na semana, algumas redes começa bem antes, né? Não tem problema nenhum isso. Não pode, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum fazer antes, não tem problema nenhum setorizar a Black Friday. Isso não acontece nos Estados Unidos. Lá é a loja inteira. Mas aqui, os fornecedores primeiro decidem se participam ou não e depois de que forma participam. Nem todos os itens da loja estão na Black Friday. Então é importante que o consumidor se certifique se aquele determinado produto, às vezes o fornecedor tem, 5 televisores, mas só um determinado modelo é que faz parte ali da Black Friday. Então essa informação, essa comunicação visual com o consumidor é necessário. O que eu diria para resumir em uma palavra? Sinceridade, ou em duas, transparência. Sinceridade e transparência são a tônica para que a Black Friday seja bom para ambos. É bom para o fornecedor, potencializa os lucros, maximiza ali os ganhos, e é bom para o consumidor, que pode fazer bons negócios desde que siga estas cautelas. E obviamente, tendo problema, deve se socorrer do órgão de defesa do consumidor da sua cidade. Aqui conosco, toda a equipe estará na rua para prestar essa orientação nestes grandes centros, mas também você tem o site do Procon, o aplicativo do Procon, Disque Consumidor, além do atendimento no Poupa Tempo e nos postos avançados das universidades. Aliás, aqui no posto da Universidade de Santa Cecília, o Procon Unisanta, na Oswaldo Cruz 244, estará também a postos para recepcionar reclamações de consumidores, não apenas em relação à Black Friday, mas de qualquer assunto envolvendo relação de consumo. O papel do Procon é da maior importância. No momento em que quando você vai adquirir determinado produto, você está pensando, às vezes, no uso próprio, mas também na questão de presente, não é? Então, o consumidor tem a faca e o queijo na mão. Ele pode decidir. Então, esse estímulo a que a pessoa pense, avalie, verifique, não simplesmente se deixe levar pela propaganda, e muitas dessas propagandas são enganosas, a gente sabe disso, são indutivas. Então, é preciso que o consumidor, nesse momento, que o vendedor está interessado no consumo, está interessado no movimento comercial, mas o consumidor é o dono nesse caso. Ele pode decidir. E quando você fala que consultar o Procon, analisar, verificar, é da maior importância. Não se deixar levar por aquilo que está escrito na faixa. É curioso que é muito comum o 99. R$3,99, R$4,99. Eu gosto de brincar, às vezes até na feira, perguntando assim, você tem um centavo para dar de troco? Não é? Porque é o estímulo que o comércio usa para vender. Então, consumidor, pense 2 vezes. O Rafael, o Brasil importou esse conceito da Black Friday dos Estados Unidos, e até com um certo atraso, né? Porque lá
esse dia de ofertas lá já é muito tradicional e os descontos são realmente imbatíveis, né? Desconto de 70%, até 90% em alguns casos. E no Brasil aqui é sempre aquela solução mais ou menos, né? O desconto não é tão generoso assim, apenas casos excepcionais, e ainda assim é limitada a um lote apenas do seu estoque, né? Por exemplo, o sujeito tem 10 mil televisores, mas colocam só 100 em promoção na Black Friday, né? Então, eu queria saber de vocês do PROCON, que estão monitorando esses preços e já viram experiências dos anos anteriores, se na verdade os comerciantes brasileiros eles estão aproveitando para apenas reduzir um pouco o valor original do seu bem, do seu serviço, para poder ganhar em escala, do que realmente dar descontos tão substanciais assim de 50%, 60%, 70%. Às vezes eles estão conseguindo apenas um desconto de 10%, 15%, 20%, para conseguir ganhar em escala apenas. Veja, a gente não pode esquecer, Santana, do propósito com que a Black Friday foi concebida lá nos Estados Unidos, né? Quer dizer, lá você tem uma data anterior, o dia de ação de graças dele, que seria o nosso Natal aqui, ou muito próximo a isso, e na verdade, quando a gente fala desse propósito, a ideia é desovar o estoque, né? Então aquilo que porventura não foi comercializado, não foi vendido até o dia de ação de graças, depois eles falam da sexta-feira negra lá, da Black Friday, porque a ideia é fazer com que haja mesmo o esvaziamento do estoque. Quando se importou essa ideia para o Brasil, primeiro que a gente não tem ação de graças aqui, a nossa data mais tradicional, obviamente, é e continua sendo o Natal, mas a Black Friday serviu para preencher um vazio no calendário, né? Se você pensar, depois do Dia das Crianças, a próxima data a se comemorar é mesmo o Natal. Então, como novembro não tinha nenhuma data de maior apelo ao comércio, importando-se a Black Friday, se conseguiu criar uma data no calendário. Em setembro, né, em agosto a gente tem Dia dos Pais, outubro tem então Dia das Crianças, em setembro se faz lá o dia do desconto, se trabalha lá uma outra ideia para tentar preencher. Quando se importou a Black Friday, se abrasileirou essa ideia, né? Então quando a gente fala, por exemplo, de setorizar a Black Friday, não é toda loja que participa, não é todo o segmento, às vezes você está lá na loja, não é toda a linha branca, não é todo eletrodoméstico, não é toda a parte de movelaria, enfim. Por quê? Porque isso é uma maneira de fazer com que alguns itens, alguns produtos, ou que ele tem mais em estoque, ou que tem uma saída menor, ele aproveite o fornecedor para alavancar isso nessa data. A ideia e o propósito é bom. Agora, me parece que há um desafio, e a gente não muda a conduta do dia para a noite, né? Quer dizer, isso precisa ser reiterado, repetido, à exaustão, né, na nossa sociedade, para que realmente se mude esse paradigma, se mude postura. Mas você tem, por exemplo, uma situação que foi se estigmatizou a Black Friday como algo que não é tão sincero ou tão benéfico ao consumidor, e agora você tem um trabalho de desconstrução disso. Por que nos Estados Unidos a coisa funciona bem? Porque lá há toda essa sinceridade que a gente falou há pouco, e há um propósito para isso. Eu tenho que limpar o estoque, porque agora vem compras, né, também lá para o Natal, enfim, não com esse mesmo apelo, mas há uma razão de ser. Aqui não tem toda essa... não tem essa mesma ideia, essa mesma essência. Então, se faz algo mais setorizado. Não dá mais vaziadinho no Natal, né? Que é possível, uma preparação ali, não é? Esse ano, a gente está muito próximo da parcela do 13º. Ano passado foi no dia 23 de novembro, se não me falha a memória. Então, até esse incremento, esse incentivo para o 13º não viria. E agora está mais próximo ali, vem no dia 30, vem no dia 29, é o dia da Black Friday. Mas a gente precisa fazer com que essa ideia, né? E não há nenhuma obrigação aqui, nem do fornecedor em participar, e como disse o Uriel, nem do consumidor. Não é porque tem esse apelo, essas propagandas, que eu estou obrigado a participar da Black Friday. Vale a pena, claro. Analisa, né? Faça o seu planejamento e, mais do que isso, evite compra por impulso. Então, às vezes, o consumidor saiu para cortar o cabelo e volta lá com um tênis, com uma blusa, com um eletroeletrônico, mas não era esse o propósito, não era essa a ideia. Então, não há obrigação nenhuma quanto a isso. Há, no entanto, possibilidades reais de se fazer bons negócios na Black Friday, desde que haja essa pesquisa prévia de preço. E que se pense na mudança do nome, Black Friday. Muita gente, a classe social elevada, tudo bem, mas muita gente não sabe o que é Black nem que é Friday. Exato. E além do que, é uma promoção apenas de um dia, não é? No entanto, a divulgação se dá como se fosse permanente esse tipo de trabalho numa época de Natal e fim de ano.
Vamos colocar uma nomenclatura em russo, né? Aí o Auriel vai ficar satisfeito lá, né, Auriel? Vai poder diversificar lá para os colegas, amigos. O chinês. O Auriel que morou lá, morou quanto tempo lá? Um ano? 8 meses. 8 meses. Então, União Soviética, né, em Moscou, né? Exato. Tá certo. Nossa, O chinês é mais Auriel, apropriado mesmo. Hã? O chinês é mais apropriado. Agora chinês, Comunista, mandarim, né? economia Antes de lá mercado. agora mudou essa situação. Quaresma, obrigado pela presença Eu que aqui, agradeço, tá certo? Mais uma obrigado. vez. Só Uma pedi alegria. um minutinho para fazer uma informação. Rapidamente? Rapidamente, amanhã às 10 horas da manhã, os sindicalistas da Baixada Santista estarão reunidos no Sindipetro, 10 horas da manhã, porque nós queremos discutir a campanha salarial nacional dos aposentados. Então nós estamos convidando os sindicalistas todos para estarem lá amanhã às 10 horas para a gente discutir esses encaminhamentos. Olha, por falar em aposentados, né? Quem acompanhou aí o final de semana viu a informação que vem do Chile e que o governo Pinheiro agora vai 50% dar de reajuste. 50% de aumento, né? Exatamente. Para os aposentados, especialmente aqueles que ganham lá um patamar aí de faixa de salário mínimo, daí para menos, enfim, que é ridículo, uma vergonha, né? Então, estejamos todos atentos à política aí do ministro Paulo Guedes, né? Que teve o dedo do Paulo Guedes naquela época quando ele estava no Chile. Muito bem. O Santana também está sempre conosco, de segunda a sexta ao vivo. A gente está sempre juntos aqui pela Santa Cecília TV, 1h30 da tarde. Reprise do Ponto de Vista, você confere às 8 da noite. Tchau. Obrigado.